eu me chamo Bárbara, sou arquiteta e urbanista, formada pela Unifap, e atualmente eu faço mestrado em Ciências Ambientais também pela Unifap. Hoje eu vou apresentar para vocês a pesquisa, né, com o tema Índice de Caminhabilidade Urbana da Rua São José, Macapá, Amapá, e CAN 2.0 utilizado como ferramenta de diagnóstico da qualidade do espaço do pedestre. A professora Marcele Vilar da Silva foi quem me orientou nessa pesquisa. Primeiramente, apresentando para vocês a nossa área de estudo. Macapá, ela é capital do estado do Amapá, ela fica localizada na região norte do Brasil, é a única capital brasileira cortada pela linha do Equador. A gente tem uma área de 6.563.000 quilômetros quadrados e uma população de 442.973 habitantes. A densidade demográfica é de 67,48 habitantes por quilômetro quadrado. O clima da nossa região, ele é quente e úmido, com médias anuais de 26 graus Celsius. Os meses que apresentam mais chuvas são de janeiro a agosto, e o período com menos chuvas ocorre de setembro e dezembro. A gente vai trabalhar principalmente sobre mobilidade e caminhabilidade urbana. A mobilidade urbana, ela é descrita como o deslocamento de pessoas e cargas no espaço urbano. Um sistema de mobilidade urbano é considerado bem planejado quando possui sistemas integrados e sustentáveis que proporcionam acessibilidade aos habitantes, qualidade de vida e desenvolvimento econômico. No mundo ideal, né, eu apresento aqui para vocês que no mundo ideal a gente teria essa pirâmide inversa da sustentabilidade. O que é essa pirâmide inversa? O pedestre ele seria colocado como o topo da pirâmide, enquanto o automóvel particular ele ficaria na base. A gente sabe que na vida cotidiana, na vida real, né, o automóvel particular ele é considerado o topo da pirâmide. Mas nessa pirâmide inversa da sustentabilidade, as prioridades sempre são os pedestres, os ciclistas, a utilização do transporte público. Em seguida teria o transporte de carga e, por fim, né, a base seria o automóvel particular. Com essa pirâmide inversa que a gente trabalha dentro da mobilidade urbana sustentável. No Brasil, a gente tem a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é uma lei federal de 2012. Entre as principais diretrizes dessa política, né, a gente tem a acessibilidade universal e o desenvolvimento sustentável das cidades. O principal instrumento da Política Nacional de Mobilidade Urbana é o PLAN-MOB, que é o Plano de Mobilidade Urbana. O PLAN-MOB ele é obrigatório para cidades com mais de 200 mil habitantes ou aqueles que têm obrigatoriedade de ter o plano diretor. Em Macapá, a gente ainda não tem formalmente um plano de mobilidade urbana, mas as discussões já começaram, está sendo elaborado um plano MOB, começou a ser elaborado ano passado, em dezembro, e mês passado, né, foi entregue o diagnóstico pela empresa, né, que está elaborando o plano de mobilidade urbana de Macapá. Assim, nosso problema, né, a gente tenta resolver quais os prováveis impactos que a falta de caminhabilidade urbana adequada e acessível causa na qualidade de vida da população macapaense. Nosso objetivo geral é avaliar a qualidade do espaço do pedestre a partir do diagnóstico realizado com o índice de caminhabilidade e Campus Ponto Zero, tendo como área de estudo a Rua São José, em Macapá. Nossos objetivos específicos é realizar levantamento bibliográfico sobre o índice de caminhabilidade existentes e fazer a avaliação da qualidade urbana da Rua São José a partir do índice de caminhabilidade, o ICAM 2.0. O que seria, então, a caminhabilidade? Ela é um conceito que visa analisar as condições do espaço urbano a partir do ponto de vista do pedestre. Ela proporciona analisar se as características do ambiente construído e do solo influenciam ou não no deslocamento de pedestre pela cidade. O Brasil tem diversos tipos de índices de caminhabilidade, só que o que a gente escolheu utilizar para essa pesquisa foi o ICAM 2.0, que é um índice de 2019 do ITDP. Dentro do ICAM, ele trabalha com diversas categorias e indicadores. A gente escolheu, para essa pesquisa, trabalhar com apenas 4 categorias, que é calçada, mobilidade, segurança viária e ambiente. Os indicadores utilizados foram pavimentação, largura, dimensão da esquadra, distância a pé ao transporte, tipologia da rua, travessias e o indicador sombra e abrigo. Nosso objeto de estudo é a Rua São José, que fica localizada no bairro central de Macapá. O perímetro analisado da rua foi entre as avenidas Padre Júlio e Fábio, que fica entre as ruas, né, Tiradentes e Cândido Mendes. A Rua São José, ela fica bem próxima da orla da cidade. A gente escolheu utilizar essa rua porque ela fica localizada no bairro central, que é um dos bairros mais urbanizados de Macapá, e também é uma das ruas mais antigas da cidade, porque foi por essa região do bairro central que a cidade de Macapá começou a se desenvolver. Então, por esse motivo, a gente escolheu a Rua São José. Aqui eu apresento algumas fotografias da rua que a gente tirou no período de avaliação da pesquisa. O ICAM, ele trabalha com a unidade de análise segmento de calçada. Então, aqui eu mostro para vocês um esquema das calçadas que a gente utilizou na pesquisa. Essa aqui é a Rua São José, e essas demarcações amarelas são os segmentos de calçadas que foram utilizados na pesquisa. A gente avaliou, então, né, a qualidade dessas calçadas. Ao todo, foram 13 calçadas analisadas. O ICAM, ele trabalha também com a metodologia de distribuição de pontos. Então, para cada indicador, a gente tem uma distribuição final de pontos, que variam de ótimo a insuficiente, e para cada categoria também, a gente tem essa distribuição de pontos, que vai de ótimo a insuficiente, sendo que -1 é considerado insuficiente. Os dados, eles são baseados tanto em levantamentos primários, dados primários, que é levantamento de campo, fotografia, medições, quanto dados secundários, fotografias aéreas, satélite e recursos de georreferenciamento.
Então, aqui eu apresento para vocês a primeira categoria analisada, que foi a calçada. Ela analisa a infraestrutura do espaço caminhável pelos pedestres, considerando as dimensões, superfície e manutenção do piso. O indicador pavimentação, ele analisa três características da calçada, que é a pavimentação, se os segmentos analisados eles estão ou não totalmente pavimentados. A gente trabalha com o quantitativo de buracos e desníveis do recuo de segmentos e analisa a extensão total do segmento de calçada. Esse indicador pavimentação recebeu em sua quatro segmentos de calçada receberam pontuação ótimo, equivale a 3, né? Dois segmentos receberam pontuação bom, quatro receberam pontuação insuficiente, e quatro, que são os segmentos 6, 8, 10 e 12, receberam pontuação insuficiente. Já o indicador largura, ele tem o objetivo de analisar a largura da faixa de circulação do pedestre a partir da observação do ponto mais estreito em que é possível a passagem do pedestre. Então, nesse indicador, a gente mediu as partes mais estreitas da calçada. Como vocês podem ver, a maioria dos segmentos de calçada receberam pontuação ótimo, enquanto apenas o segmento de calçada 13 recebeu pontuação insuficiente. Na categoria mobilidade, a gente trabalha com a disponibilidade e o acesso ao transporte público, além de avaliar a permeabilidade da malha urbana. No indicador de dimensão das quadras, ele tem o objetivo de avaliar a extensão lateral da quadra, equivalente ao segmento de calçada. Esse indicador, ele recebeu pontuação bom em todos os segmentos de calçada. Já o indicador de distância a pé ao transporte, ele tem o objetivo de analisar a distância percorrida a pé, em metros, até a estação mais próxima de transporte. E nesse indicador também, todos os segmentos de calçada receberam pontuação bom. Como esse indicador não avaliava as paradas de ônibus, a gente recomendou e utilizou, né, outro índice para avaliar propriamente apenas as paradas de ônibus, que foram o índice de caminhabilidade no entorno de estações de transporte, o I7 de Pires e Maganin de 2018. Então, a partir da análise do I7, a gente avaliou que as paradas de ônibus da Rua São José não estão adequadas para os pedestres, porque falta acessibilidade universal nelas, as paradas não possuem mapas indicando o fluxo de ônibus, as linhas de ônibus que passam, não tem acessibilidade adequada, então falta muito ainda para as paradas de ônibus serem consideradas adequadas para a população. Na categoria segurança viária, a gente estuda sobre a segurança dos pedestres em relação ao tráfego viário, além de analisar se as travessias atendem aos requisitos básicos de conforto e acessibilidade universal. Nessa categoria, a gente tem o indicador de tipologia de rua, que ele avalia a velocidade permitida na rua analisada e se o tráfego dessa rua é adequado para o fluxo de pedestres na calçada. Nesse indicador, todos os segmentos de calçada receberam pontuação suficiente, que é o limite do que é considerado aceitável pelo índice. E o indicador travessia, o objetivo é analisar a porcentagem de travessias acessíveis e seguras a partir do segmento de calçada. Esse indicador, todos os segmentos de calçada receberam pontuação insuficiente, o que indica que as calçadas não são adequadas para a travessia dos pedestres. Na categoria ambiente, a gente trata sobre os aspectos ambientais que podem afetar as condições de caminhabilidade do espaço urbano. Dentro dessa categoria, a gente trabalhou com o índice de sombra, o indicador, né, sombra e abrigo. O objetivo é analisar a porcentagem de segmentos de calçadas que possuem elementos de sombra ou abrigo adequados. Nesse indicador, eles avaliam o tamanho dos elementos que proporcionam sombra aos pedestres. Como a gente pode ver, apenas os segmentos de calçada 3A, 3B, 7, 9 e 11 receberam pontuação insuficiente. Como esse indicador não trabalhava propriamente a arborização, e a gente achou que uma cidade de Macapá é quente, né? A gente preferia avaliar mais profundamente sobre a arborização. Então, a gente acrescentou uma outra metodologia nesse indicador, que é a metodologia apresentada por Paiva, em que para ser uma rua ideal, a gente precisaria de 100 árvores por quilômetro de calçada ou 0,1 árvores por metro linear. Aqui eu apresento o mapa da nossa rua São José, que nessa rua a gente encontrou 15 árvores, distribuídas em uma extensão total de 1.052 metros de calçada, tendo como resultado final aproximadamente 0,014 árvores por metro linear, o que está bem abaixo do considerado ideal por Paiva e colaboradores. Desta forma, para a gente alcançar, né, esse ideal de arborização na rua, seriam necessárias uma criação de pelo menos 100 árvores na extensão da rua. Por fim, a gente tem a análise dos resultados. Aqui você pode ver a pontuação final dos indicadores, que largura, dimensão das quadras e distância ao pé transporte receberam a pontuação bom, o que indica a intervenção desejável e recomendação a médio prazo. Os indicadores de pavimentação, tipologia de rua, sombra e abrigo receberam pontuação suficiente, indica a intervenção prioritária e recomendação a curto prazo. E o indicador travessia recebeu a pior pontuação, insuficiente, o que indica, né, intervenção prioritária e recomendação imediata. Já a pontuação final das categorias, a categoria mobilidade foi a que recebeu a maior pontuação bom, e também, né, indica a intervenção desejável e recomendação a médio prazo. As categorias calçada e categoria ambiente, eles receberam pontuação suficiente, indica a intervenção prioritária e recomendação a curto prazo. A categoria segurança viária, onde o indicador travessia está inserido, recebeu pontuação menos que 1, considerado insuficiente, e indica a intervenção prioritária e recomendação imediata.
O índice, né, o ICANN, recebeu pontuação ao todo 0,38, que ele foi obtido através da divisão do resultado final de cada categoria pelo número de categorias utilizadas na pesquisa, que ao todo ele utilizou 4 categorias. Esse resultado final de 0,38 é abaixo de 1, então é considerado pelo índice insuficiente, o que, de acordo com o ICANN, né, requer intervenção prioritária com ação imediata. Então, o que a gente pode tirar disso daí é que, apesar de alguns indicadores e categorias receberem pontuação é, relativamente bom e suficiente, quando faz o cálculo final, todo o índice recebe pontuação insuficiente, o que então não é adequado à caminhabilidade da população. Por fim, né, um resumo geral, a gente conclui que a categoria mobilidade ela tem pontuação bom, o que indica que esses indicadores não precisam de ações imediatas, podem receber ações a médio prazo. Já as categorias calçado e ambiente, eles receberam pontuação suficiente, o que significa que não estão em estado crítico, mas que precisarão de atenção a curto prazo. Já as categorias segurança viária, a pontuação foi considerada insuficiente. Ela indica que as calçadas da área de estudo não atendem aos requisitos mínimos de acessibilidade e necessitam de ações imediatas. Aqui, fim, a gente faz umas conclusões gerais sobre o índice, sobre como foi trabalhar com o ICANN. A gente teve algumas dificuldades na realização de alguns levantamentos, e por falta de membros na equipe, também de acesso a alguns dados. E foi por isso também que a gente não abrangiu uma área maior de estudo, e a gente teve dificuldade em algumas metodologias que tiveram que ser adaptadas para se adequar à nossa pesquisa. A gente indica também que o índice ele não abrangeu requisitos básicos requeridos para o conforto térmico urbano. Como eu expliquei anteriormente, a gente teve que acrescentar algumas outras pesquisas, alguns outros indicadores, tanto para avaliar paradas de ônibus, como para avaliar a arborização, porque o índice ele não avalia isso muito profundamente, então a gente teve que acrescentar outras metodologias na pesquisa. E, por fim, a gente indica que a metodologia do CAN ela é um pouco falha quando ela é utilizada em cidades de clima mais quente, como Macapá. Então, talvez se a gente tivesse utilizado outro índice que fosse feito exclusivamente para a cidade da região norte, a gente teria umas avaliações melhores e teria encontrado outros resultados. Aqui eu apresento para vocês as nossas referências e muito obrigada pela atenção de todos.